1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 5, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E oremos. Amado, abençoe a tua palavra, que o Senhor possa agora falar conosco, que o Espírito venha nos levar a toda a verdade. Eu peço o teu poder, que o Senhor possa abençoar minhas palavras, que eu trago da tua palavra para a edificação do teu povo. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos dando continuidade à nossa nova série sobre amor, e nós temos visto a importância do amor no nosso relacionamento com Deus. É impossível você ter um relacionamento com Deus, é impossível você sequer conhecer Deus ou reconhecer Deus se você e eu não entendemos direito o que é amor. Amor não é um sentimento, não é uma sensação, não é uma emoção, e o mundo confunde muito isso, confunde o amor como sendo algo sensível, algo sensual, algo que vem das emoções, e não é o caso. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós não sabemos amar como devemos amar, então nós não conhecemos Deus, porque Deus é amor. Deus é a própria imagem do amor. Deus é não só a imagem, Ele é o próprio amor. Aqui que nós lemos, fala que Deus é amor. Não fala que Ele é cheio de amor, que Ele é fonte do amor. Ele é todas essas coisas, mas aqui está dizendo especificamente que Ele é amor. Então, se você quer conhecer Deus, você tem que conhecer o que é de fato amor. E o problema é que muita gente tem um conceito errado de Deus, um relacionamento errado com Deus, um caminhar errado com Deus, é porque eles não estão entendendo, não compreendem o que é amor. Eles têm uma noção diferente do que é amor, eles não conhecem Deus direito. Então, iniciamos esse estudo com 1 Coríntios 13, que é conhecido como o capítulo do amor, e nós vimos na semana passada que o amor, ele afeta o nosso propósito, ele dá propósito a tudo que nós fazemos, e especificamente no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós vimos que ele vai dar propósito a todas as nossas habilidades, ao nosso conhecimento, ao nosso sacrifício, à nossa paciência, enfim, tudo que nós fazemos, ele é vigorizado, é dado um propósito quando fazemos aquilo em amor. E diz o mesmo trecho que sem amor, então nada adianta você falar a língua dos homens e dos anjos, nada adianta você ter toda a ciência do mundo, nada adianta você... Nós vimos semana passada, uma semana recente, que nem que você entrega o seu corpo para ser queimado e todos os seus bens para os pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Então, o amor, ele é central ao caminhar cristão. Hoje nós vamos começar, mais uma vez, a falar um pouquinho sobre a influência do amor, mais especificamente, a influência do amor sobre o nosso comportamento. Nós lemos no versículo 5, que falando sobre o amor, né, no versículo 4, fala o amor é, e começa a descrever o amor, e continuando isso, no versículo 5, fala que o amor não se porta com indecência. E nós vemos que essa palavra porta é justamente o comportamento. O amor, quando nós vivemos em amor e caminhamos em amor e vivemos o amor, não vai ter dentro do nosso comportamento indecência. Nós não vamos nos comportar com indecência. O amor nunca nos leva a nos envolver em coisas erradas, coisas questionáveis, coisas duvidosas, mas vai além disso. Essa palavra indecente ou indecência inclui essas coisas questionáveis, duvidosas, etc. e tal, mas a palavra específica que é traduzido como indecência é a palavra grega, eu mencionei isso recentemente, askemeno. E aí no meio dessa palavra tem o a, que significa o negativo, o oposto, aí tem esquemo, que vem de esquema, ou seja, o plano. Então, quando você lê aqui, amor não se porta com indecência, está falando, nós não vamos nos comportar de modo que é fora do que Deus espera, fora do esquema que Deus tem, fora do esperado, que Deus espera, o que é esperado de nós.
Então, qualquer comportamento que foge o padrão cristão, qualquer comportamento que sai do esquema do que um filho de Deus deve se portar, se comportar, quando isso acontece, quando nós saímos do esquema, não vivemos de acordo com o propósito de Deus, o que está faltando ali é amor. Porque o amor nunca vai nos levar a fazer alguma coisa fora dos esquemas de Deus. E essa palavra aparência, eu falei o que é indecência, mas a palavra aparência, que a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 5:22, onde fala, abstendes-vos de toda a aparência do mal. É isso que fala você agir com indecência. Você agir com indecência é você não fugir da aparência do mal. Você está andando e a aparência, aparenta indecência, visualmente, que Paulo escreve lá, abstende-vos de toda a aparência. Essa palavra aparência é a palavra grega eidos. Essa palavra eidos, ela significa literalmente o jeito que tem. Em significado é muito parecido com indecência. Quando fala lá no versículo 5, não se porta com indecência, esse portar é você se comportar de um modo que não se encaixa nos padrões, e é muito parecido com a aparência do mal, ou seja, é uma aparência que não está de acordo com o que Deus desejaria. Então, essa palavra eidos significa isso. Então, só recapitulando, já falei isso várias vezes em várias mensagens no passado, mas aqui está dizendo, que Paulo fala em Tessalonicenses 5:22, para a gente abster, fugir, evitar, não ter a aparência do mal. Se eu estou fugindo da aparência do mal, então eu estou automaticamente me afastando do mal. Se eu estou preocupado em manter longe a aparência, o que pode aparecer, o que pode ser visto como mal, então eu estou com certeza fugindo do mal. Então, vou dar um exemplo. Se aqui está o mal, aqui está o pecado, antes de eu cair no pecado, eu vou estar em tentação. Antes de eu estar em tentação, eu estarei na aparência do mal. Veja bem, não quer dizer mal, é a aparência do mal. Aqui não está dizendo abstende-vos do mal. Devemos, não me entenda errado, nós devemos nos abster do mal, claro. Mas você se abstém do mal, primeiramente, se abstendo da aparência do mal. Então, se aqui eu tenho o mal, aqui eu tenho um pecado, antes do pecado, eu estou em tentação. Da tentação, eu caio por pecado. Como é que eu entro em tentação? Eu entro em tentação não me abstendo da aparência do mal. Então, se eu estou me abstendo, evitando, correndo, fugindo a aparência do mal, eu vou estar um passo mais longe da tentação, que está um passo mais longe do pecado. Note que tentação em si não é pecado. A aparência do mal não é pecado. Tentação não é pecado. O mal é pecado. Pastor, mas como é que tentação não é pecado? Bom, se por mais nada, pelo fato que Jesus, depois de ser batizado, foi para o deserto 40 dias, e foi o que pelo diabo? Tentado. Se Jesus foi tentado, e ser tentado é pecado, então Jesus é um pecador. E se ele é um pecador, a sua morte na cruz não vale nada para a nossa redenção. Então não, pecado não é pecado, a aparência do mal não é pecado, mas só porque não é pecado, não quer dizer que nós não devemos evitar a tentação, e melhor ainda, evitar a aparência do mal. Então, se nós andamos em amor, e nós estamos fugindo de qualquer coisa que aparenta não está de acordo com o plano de Deus, ou seja, não é nada indecente, eu estarei andando um passo da aparência do mal, um passo do pecado. Agora, aquelas pessoas que não evitam a aparência do mal, que andam em indecência porque não entendem e não vivem o amor de Deus, eles vão estar constantemente vivendo em pecado, em tentação. E ora vão suportar e vencer a tentação, ora vão sucumbir e vão cair. A grande vantagem é que se eu cair da aparência do mal, eu vou cair em tentação. Mas quando eu caio estando em tentação, eu vou cair no pecado. E nós queremos andar sempre 2 ou mais passos distantes do pecado. Então, esse versículo aqui, que o amor não se porta com indecência, está mostrando como o amor vai influenciar o nosso comportamento. Nós vamos andar de forma decente, e não de uma forma que sequer aparente.
Nem sequer de longe aparente o mal. Outras formas da palavra aparência, ou seja, o grego eidos, pode nos ajudar a entender mais do que estamos falando. Por exemplo, 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Essa palavra vista é a palavra eidos. Então, quando fala que a aparência do mal é a vista, o que as pessoas estão vendo, que as pessoas não vejam-nos fazendo coisas que são aparentes ou que levem a crer o mal. Lucas 3:22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Essa palavra forma é a palavra eidos. Então, a gente não deve ter a vista, nós não devemos ter a forma, nós não devemos ter a aparência do mal. É justamente isso que é andar em decência, é andar fora dos padrões de amor de Deus. Em Efésios 5, versículo 1 ao 4, Paulo escreve sobre comportamento cristão, e ele diz algumas coisas muito interessantes que estão relacionadas ao que estamos falando hoje. Efésios 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Veja bem, nós devemos o quê? Imitar Deus andando em amor, como também Cristo nos amou. Então, temos que imitar Deus andando em amor, como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Versículo 3. Mas, indicando uma inversão aqui, mas a fornicação, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Esse nem ainda se nomeie entre vós me lembra do aparência. Abstei-vos da aparência do mal. Aqui está dizendo que essas coisas nem se falem, nem se nomeiem. Não é nem para falar, ou seja, fazer então esquece, que nem se nomeie tal coisa, que nem se fale tal coisa está acontecendo no meio de vocês. Como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas, mais uma vez invertendo, antes ações de graça, ou seja, gratidão. Então, o amor, como Paulo fala aqui, se a gente andar em amor e imitar Deus, imitar Cristo como Ele andou em amor, nosso comportamento não vai ter essas coisas. Não vai ter torpeza, zombaria, tolice, não vai ter impureza, avareza, fornicação, essas coisas não vai haver. Por quê? Porque estamos andando em amor, e o amor não se porta com indecência. O amor nos leva a nos abstermos de toda a aparência do mal. Então, se a gente entender o amor de Deus, e a gente andar no amor de Deus, entendendo do que se trata, esse amor tem o poder e capacidade de transformar o nosso comportamento. Pastor, por que as pessoas às vezes andam em zombaria, tolice, e torpezas, e fornicação, impureza e avareza? Por que isso? A resposta é simples, é falta de amor. É uma falta de compreensão do que é o amor de Deus. Se você não compreende o amor de Deus, e Deus é amor, como que Deus vai transformar a sua vida? Como que Deus vai trabalhar na sua vida se você não sabe o que é amor? Se você acha que amor é algo que é egoísta, amor é algo que é sensual, é algo carnal, amor é algo emocional, eu não sinto amor. Gente, amor não se sente, amor se faz. Então, se nós não compreendemos o amor, como é que Deus vai nos transformar se a linguagem e método e modo de operação de Deus é o amor? Deus é amor, e se nós não vivemos o amor de Deus, porque nós não compreendemos o amor de Deus, então nosso comportamento não vai ser afetado. Por isso que existem tantos crentes cujo comportamento não foi transformado ainda. Eles não foram transformados porque não estão andando em amor para com Deus. Eles não têm como imitar Deus. A palavra imitar, que nós lemos no versículo 1, ser depois imitador de Deus, é a palavra grega mimetes. Mimetes é derivado do português mímica. É para a gente mimicar Deus. É para a gente copiar Deus, é para a gente imitar Deus. Em quê? No seu amor. No seu amor. Então, esse é o poder transformador de Deus. É quando andamos em amor, isso vai afetar o nosso comportamento e vai nos levar, ao invés de coisas que não só aparentam o mal, mas são o mal, vai nos levar à ação de graças.
O amor de Deus vai limpar o nosso comportamento e vai embutir em nosso coração gratidão. Gratidão pelo que Deus fez. Olha comigo no versículo 5 ainda. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Então, o amor, ele vai impactar o nosso comportamento, em que nós vamos, em primeiro caso, nos comportar de forma decente, correta, santa, pura, etc. Mas também o amor nunca se coloca em primeiro lugar. O amor não busca os seus interesses. Ele não busca o meu. Se eu estou andando em amor, eu não vou estar pensando e buscando primeiramente em mim. É isso que está dizendo aqui. O egoísmo é a antítese do amor. É o oposto. É o contrário. Amor e egoísmo se excluem. Você não tem como amar sem deixar de lado o egoísmo e o egocentrismo. Você não tem como ser egoísta se você andar em amor. Os dois é como água e óleo, não se misturam, ou uma coisa ou outra coisa. Não dá para você ser egoísta e amar. Não existe isso. Se você ama, você não é egoísta. Se você é egoísta, você não ama. Acabou. É tão simples quanto isso. Pastor, será que eu estou amando? Eu te pergunto, você coloca os seus interesses primeiro? É você em primeiro lugar? Existe um egocentrismo, um egoísmo que permeia e está no centro da sua vida? Se a resposta é sim, então não, você não está amando, você não sabe o que é amar. E o ser humano, a natureza humana tem uma propensidade muito grande para egoísmo. Isso quer dizer que todos nós temos uma capacidade enorme para egoísmo. Todos nós temos, eu tenho, você tem. Agora, o amor, quando nós andamos em amor, o amor de Deus vai colocar esse egocentrismo, egoísmo, sabe onde? No lugar dele, lá no fundo do baú, lá no fundo do barril, vai ficar lá embaixo. Mas quando nós não andamos em amor, ele sobe. Ninguém nunca vai erradicar o egoísmo na vida deles. Por completo, não. Sempre haverá uma pitadinha de egoísmo. Que vai depender se aquela pitadinha fica ali quietinha no lugar dela, ou se vai florescer para um grande monstro, vai ser o grau de amor que nós temos, o grau de amor em que nós andamos, sempre que houver egoísmo. Aonde seja que houver egoísmo, isso indica uma falta de amor, pura e simplesmente. Egoísmo é falta de amor. Não tem explicação mais profunda e nem mais simples. Tá? Filipenses 2,4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui Paulo falando para os crentes em Filipe, cada um atente para os outros, não para o que é seu. O problema é que o ser humano quer primeiro tomar conta de eu. Primeiro eu, o que eu quero, o que eu gosto. Aí depois vou pensar nos outros. O amor não faz isso, o amor não busca o seu interesse. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Veja bem, se cada um de nós aqui, está todo mundo buscando o seu próprio interesse, quantas pessoas estão buscando o meu interesse e o meu bem? Uma pessoa, eu. Mas, se todo mundo está buscando o interesse de todo mundo, então existem múltiplas fontes de amor para com todos nós. Não é difícil compreender esse conceito. Por isso que Deus fala, amei o próximo como a si mesmo. Você se ama? Me ama. Então ame o próximo. Do mesmo jeito, da mesma forma. Porque se está todo mundo se amando, então o amor vai fluir, vai ser reciclado, vai voltar, vai surgir, vai se manter. Por quê? Porque está todo mundo amando. Agora, se todo mundo está só se amando, buscando o próprio interesse, buscando o que é seu, aí pronto. O amor fica aqui, cada um com o seu, e todo mundo perde com isso. Pegando carona no versículo anterior, no versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se ensoberbece. Egoísmo e soberba vão mão em mão.
A pessoa egoísta, ela é muito soberba, orgulhosa. Por quê? Porque ela acha, por que primeiro eu e não outra pessoa? Porque eu sou mais importante, eu sou melhor. Isso é soberba. Então, orgulho e egoísmo, você pode ver, a pessoa que é muito orgulhosa, geralmente é egoísta. Eu falo orgulhosa no mau sentido. Tá? Nada de errado em você ter, por exemplo, você fez um bom trabalho e você ser orgulhoso do bom trabalho que você fez. Nada de errado com isso. Tá? Por exemplo, você é um pedreiro, um carpinteiro, você é um jardineiro, você é um mecânico, você é, enfim, um dentista, e você fez um serviço muito bem, um tratamento excelente. Ficou ótimo, ficou bom, o paciente ficou contente, o freguês ficou contente, eu tenho orgulho do que eu fiz. Esse orgulho, não há nada de errado com isso. Tá? O orgulho que é nocivo, aquele orgulho onde você se acha melhor do que as outras pessoas, você sabe mais do que todo mundo. Então note, o orgulho e o egoísmo, você sempre vai encontrar os dois juntos. Você nunca vai encontrar alguém egoísta, mas é humilde. Não. A pessoa que é egoísta não vai ser humilde, vai ser orgulhoso, cheio de si. E a pessoa que é cheio de si e acha que sabe mais que todo mundo, é egoísta. E ambos, orgulho e egoísmo, são o oposto de amor, porque quando a pessoa ama, ela vai pensar no próximo, não vai se achar melhor do que o próximo, mais importante do que o próximo, sabedor mais do que o próximo, vai respeitar mais o próximo. Tá? Então isso é o que o amor faz para transformar o nosso comportamento, porque amor não busca, não se coloca em primeiro lugar. Olha comigo no versículo 5 ainda, fala aqui que o amor é paciente, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olhe bem para essas palavras, não se irrita. Isso significa, literalmente, o sentido dele é não se irritar, tá? Mas se a gente pudesse ser um pouquinho mais preciso, significa o amor não se irrita, ou não se provoca facilmente. Não é fácil você irritar alguém com amor. Tá? Eu vou dar um exemplo. Lembra de Jesus quando entrou no templo e viu aquela roubalheira toda acontecendo? Só para esclarecer, pastor, o que estavam fazendo, vendendo animais e trocando dinheiro no templo? Aquilo era errado? Não, aquilo não era errado. Era perfeitamente normal e legal o que estavam fazendo. Não é que estavam vendendo e trocando dinheiro. Primeira coisa, por que trocando dinheiro, pastor? É o seguinte, para você fazer uma oferta no templo, tinha que ser dinheiro do templo. Eram moedas de ouro, de prata, do templo. Então você chegava lá com o seu real, com o seu dólar, com o seu dinheiro, seja o que for, e você comprava dinheiro, você trocava. Esses eram os cambiadores de dinheiro. Então você levava o dinheiro lá que você tivesse, ou até você podia vender alguma coisa, né, digamos um animal, e você trocava aquilo em dinheiro. Aí você pegava aquele dinheiro do templo, você podia então ofertar, tá bom? E os animais, pastor? Bom, no templo eram feitos o quê? Sacrifícios. Então você podia levar o seu animal, ou você podia comprar o seu animal lá. Tá? Se você morasse muito longe do templo, você pegava um bezerro de 1 ano saudável, caminhava 2 semanas, chegava lá, o bezerro não estava tão saudável. Tá? Porque caminhou 2 semanas, aquilo vai ter a consequência do animal. Então, em vez de levar um animal até lá, às vezes não era prático, eram muitos animais, animal grande, enfim. Aí você fazia o quê? Você ia no templo, você comprava um animal para oferecer em sacrifício. O que estava acontecendo é que os animais, para ser sacrificados, você sabe, tinha que ser saudável, de 1 ano, não ser aleijado, não ser cego, não ser nada. E o que estava acontecendo é que aqueles vendedores estavam vendendo animais velhos, doentes, coxos, cegos, aleijados, para serem sacrificados. Eles estavam vendendo dinheiro, mas estavam roubando o povo, cobrando mais do que deveriam para fazer a troca do dinheiro. Esse foi o problema. Não que eles estavam trocando dinheiro vendendo animais, isso é normal. O problema é que estavam roubando, tanto que ele falou, isso aqui virou um quê? Virou um lugar de ladrões. Ele não falou de vendedores, falou ladrões. Por quê? Estavam roubando. Veja bem, Jesus é amor. Ele ficou irritado, ele ficou provocado, ficou. Virou mesas, saiu chicotando todo mundo, mas não foi fácil, não foi facilmente irritado. Então, não é que o amor, quem ama nunca vai perder a paciência, nunca vai ficar irritado. Não, quer dizer que ele não vai ficar facilmente
facilmente irritado com qualquer coisa. E isso é interessante notar, essa questão de irritar, porque a Bíblia usa essa questão essa palavra irritar, falando sobre a família. Lá em Colossenses 3,19 fala assim: vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Ok? Então, é interessante notar que as esposas são uma fonte de irritação para os maridos. É o que a Bíblia está dizendo. Só estou lendo a Bíblia, gente. Não me crucifique ainda. Tá? Mas fala aqui, ó, maridos, não vos irritais contra elas. Em Colossenses 3,21, 2 versículos depois, falando mais uma vez para os homens: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então veja bem, aqui fala, vós maridos, amai as vossas esposas, aí fala, não vos irriteis. Lá em 1 Coríntios 13 fala o quê? Que o amor não se irrita. Maridos, amai suas esposas e não vos irriteis contra elas. O amor não se irrita. Então, no casamento, quando existe amor, o que vai acontecer é que vai haver menos irritação. Nós não devemos ficar irritados. Agora, o mesmo é verdade para com os filhos, né? Vós pais, não irriteis a vossos filhos. Então, tratando do lar, e resumindo esses versículos, os maridos são irritados pelas esposas, ou seja, as esposas são a fonte da irritação dos maridos. Mais uma vez, eu só estou lendo o que a Bíblia está falando, tá? Não quero causar, tá? Vou fazer uma fila aqui para aconselhamento matrimonial depois do culto, mas é o que a Bíblia está dizendo, que as esposas podem ser uma fonte de irritação para o marido. Note que o marido não é uma... Vamos deixar para lá. Chega outra coisa, filhos. Então, maridos são irritados pelas esposas. Agora veja só que interessante no versículo 21 de Colossenses 3. Os filhos são irritados pelos pais. Claro, aqui quando fala pais, inclui as mães também. São pais no sentido geral. Mas veja que interessante. Os filhos podem vir a serem irritados, provocados pelos pais. Isso é interessante. Nós pais e mães, nós temos o poder de irritar nossos filhos, assim como vocês, mulheres, têm o poder de irritar os seus maridos. Agora, o amor não se irrita. Então, o marido, não adianta dizer, mas pastor, minha esposa é muito irritante. Não interessa. Não interessa. Nós não devemos nos irritar contra elas. Por quê? Porque nós as amamos. E os maridos todos disseram amém, balança a cabeça, senão vai apanhar depois. Amém, isso, pronto, tá? Agora, o que irrita os filhos são os pais. Então, cabe aos pais agir de tal forma que não provoque irritação nos filhos, porque quando os filhos são irritados pelos pais, olha o que acontece. Vós pais, não irriteis vossos filhos. Agora, são os pais que são a fonte da irritação. São os pais que são a causa da irritação, para que não percam ânimo. O que é perder ânimo? É desanimar. Quando os pais irritam, causam irritação aos filhos, os filhos perdem ânimo, ficam desanimados. Com o quê? Com a vida cristã. Ficam desanimados. Então é importante que os pais não irritem os filhos. Mas como é que uma mãe pode irritar o filho? De várias formas. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas, por exemplo, inconsistência, incoerência, injustiça. Vou dar um exemplo. Você precisa ir para a igreja. Mas você não vai, pai. Você tem que ler sua Bíblia. Mas você não é sua. Ou uma injustiça do tipo, deixa eu pegar aqui, 2 irmãos aqui, não tem nenhum irmão, pronto. O Micael e a Mariana. O Micael faz alguma coisa, leva um carão porque fez uma coisa errada. A Mariana faz a mesma coisa, ninguém fala nada. Claro, não é o caso, irmão, estou querendo dar só um exemplo. E isso seria o quê? Injustiça. Se é errado para um, é errado para o outro. Então, essa injustiça, incoerência, ou se não isso, inconsistência. Hoje eu cometo um erro, só chamando a atenção. Amanhã, depois eu faço o mesmo erro, ninguém fala nada. É inconsistência, tem que haver consistência. Tá? Então, quando tem um ambiente em casa
que não tem consistência, não é algo sistemático, metódico, não tem uma rotina, não tem um parâmetro correto, o que acontece é que isso, em alguma forma, vai acabar irritando os filhos e vai causá-los a ficarem o quê? Desanimados, vão perder o ânimo. Tá? Mas o amor leva os pais a agirem de tal forma que vão criar um ambiente no lar que não vai ser irritante, injusto, incoerente para os filhos. O amor que os pais têm vai gerar isso. Ah, pastor, mas e quando tem injustiça, incoerência? E quando não tem essas coisas? Por quê? Porque não tem amor. Os pais não estão amando, não estão criando um ambiente de amor no lar, porque o amor, ele não só não se irrita, o amor também não causa irritação. Funciona dos dois lados. Então, maridos, não vos irriteis contra suas esposas. Então, não se irriteis com a irritação que está vindo, mas não irritei os vossos filhos. Agora a irritação sai de mim. Então, o amor vai fazer com que eu suporte a irritação e vai fazer com que eu não cause irritação. Por isso que diz, amor não se irrita. O amor não causa irritação, mas suporta irritação. Então, temos a origem e temos o alvo. E o amor, ele funciona em tanto um quanto o outro, tanto na origem quanto no alvo. Tá? Mas Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito, texto bem conhecido. Nós já vimos que Deus é amor, e quem anda em amor, como Deus anda em amor, ele vai colher, vai ter alguns resultados em sua vida. São os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. É justamente a longanimidade que vai nos levar a suportar a irritação. Viu, maridos? Frutos do Espírito vai suportar a irritação. Filhos também. Filhos podem, apesar de estarem num lar irritante, onde não há amor, os filhos, se andar no Espírito, podem ter o fruto do amor, e junto com o amor, tem gozo, paz e longanimidade, que é justamente o poder de suportar a irritação. Mesmo não devendo estar lá, mas a vida nem sempre é justa. Tá? Então, o amor, quando a gente anda em amor, nós escolhemos o fruto do Espírito, que inclui amor e inclui também longanimidade. Segundo Timóteo 4, nós temos aqui outro exemplo de como o amor gera esse poder de suportar irritação, ou provocações, ou tentações. Segundo Coríntios 4, versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Isso aqui o apóstolo Paulo escreveu uma carta para o seu filho na fé Timóteo, que era um pastor, e Paulo está mostrando para Timóteo como ele deve proceder no ministério. Ele fala, pregue, corrija, redargue, em tempo, fora de tempo, toda situação, mas acima de tudo ele fala, com toda longanimidade e doutrina. Então não adianta você ter a doutrina correta, mas a sua forma de agir não é com longanimidade, não é com paciência. Então não é só com longanimidade, não é só com doutrina, é com os dois. Não adianta você ter a paciência de Ló, mas não ter doutrina. Não adianta você ter doutrina, mas não ter, ficar irritado com as pessoas, porque a pessoa, muitas vezes a pessoa não entende, não quer entender, ou às vezes a pessoa não é maduro bastante. Tem certas coisas no caminhar cristão, aqui, mas você está aqui, mas para chegar ali, você vai ter que crescer primeiro. Não adianta ficar irritado porque alguém está aqui e não consegue entender aqui. De vez em quando alguém pergunta para mim alguma coisa, eu explico, olha, para eu responder isso, você tem que entender isso aqui. Ó. Tá? Não é só chegar aqui pronto e ficar irritado porque você não entende. Não, às vezes a pessoa não quer, você não está pronta para ouvir aquilo, você não está maduro bastante, mas tem que ter longanimidade e doutrina. Aí continua no versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos,
amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem que ter muita paciência, porque virá tempo que as pessoas vão fazer assim, ó. Eu não sei, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. Resume-se a isso. Então Paulo já avisa, com toda a doutrina e longanimidade. Por isso que o ministério e a obra de Deus precisa ser feita em amor. Se não tem amor, esquece. Por isso que o capítulo 13, quando o Coríntios fala, se não tiver amor, de nada serve, de nada aproveita. Você não vai poder conhecer Deus, reconhecer Deus, você não vai poder servir Deus sem amor. Porque amor ele vai transformar o seu comportamento. Se o seu comportamento não é transformado, se o seu comportamento é indecente, em qualquer formato que seja, aquela indecência, que nada mais é do que o mal e o pecado na sua vida, em todas as suas formas, aquilo vai impedir você de servir a Deus. Uma das grandes lástimas e perdas do pecado, não é só que é um pecado contra Deus não é só que ele gera morte e gera, não é só que ele traz consequências horríveis e traz, mas uma das mais tristes consequências do pecado é que ele amarra a sua mão no serviço ao Senhor. Você não serve como deveria. Porque Deus é amor. E se você servir Deus sem esse amor, você não vai servir Deus. Não por muito tempo. Então aquela coisa, faz, para, faz, começa, vem, vai, volta. Vai. Por que isso tudo? Porque não tem amor. Mais tarde nós vamos ver que o amor nunca falha. E por que ter esse vai e vem? Porque está falhando. Se está falhando, não é amor, porque amor nunca falha. Nós vamos ver nesse estudo de 1 Coríntios 13, fala, o amor nunca falha. Então se o amor nunca falha, então conquanto estivermos andando em amor, ele nunca vai falhar, ele vai transformar os nossos comportamentos, ele vai dar propósito às nossas habilidades, ele vai nos manter focados nas outras pessoas. Como servir a Deus se você só pensa em você? Como servir a Deus através de servir as pessoas se você só pensa em você? Não tem como. Então, sem amor você vai ser egoísta, sem amor você vai ser uma pessoa com uma vida que não conduz com o caminho cristão, sem amor você não vai ter paciência. E sem paciência nada vai durar. Então, o amor nunca falha. O amor é algo maravilhoso. O amor opera milagres em toda circunstância. E como diz no versículo 7, o amor tudo sofre. Tudo sofre. Então nós temos que aprender o que é amor, começarmos a andar em amor como Cristo andou, para experimentarmos a transformação de Deus em nossas vidas, que vai tirar o egoísmo, vai tirar o egocentrismo, vai nos trazer paciência e vai nos levar a um comportamento dignos de sermos chamados os filhos de Deus. E vamos orar. Pai amado,